Pronto, gente, voltei. Saí apertando os trem tudo aqui. Vamos esperar um pouquinho pro Sam entrar. Eu saí apertando um monte de trem aqui no meu Insta. Gente, boa noite. Nossa primeira livezinha aqui com o Samuca. Olha, ele já entrou, ele tá rápido. Vamos lá. Cadê ele? Oi, Vanessa. Oi, gente. Oi, Gi. E Sam, aí, como foi? Carol, tudo bem? E aí, Como é que seja você tá? bem-vindo. Que felicidade Oh, a poder minha ter aqui também. na nossa primeira live. Quanta honra, Gente, olha Carol, muito só, para quem não obrigado. sabe, o Sam, ele é triatleta. Ele é... ó, cadê? É, parou aqui? Eu tô ouvindo, pra mim tá Tá normal. escutando? Então, eu Tô. convidei o Sam para estar participando aqui com a gente da nossa primeira live, para ele explicar um pouco da história dele, essa história incrível, né, Sam? Que eu tive a honra Isso. de participar aí, é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro bastante e que eu estou imensamente feliz em poder começar a primeira live com você. E eu queria que você se apresentasse para os meus seguidores, né, para contar um pouquinho dessa história. Eu vou deixar você falar, não vou falar muita coisa, não. Vamos lá. Eu me chamo Samuel Bortolin, sou de Barreiras e eu nasci num parto prematuro e por conta disso eu fiquei com paralisia cerebral. É um nome diferente, muita gente não sabe o que que é. Eu vou explicar rapidamente o que que é paralisia cerebral, que é uma coisa que afeta a parte cognitiva, afeta a parte intelectual, afeta a coordenação motora, fala, tudo isso. Então, quando eu nasci, minha mãe recebeu esse diagnóstico, eu tinha menos de um ano, e os prognósticos eram os piores possíveis, né? Pô, o Samuel nunca vai engatinhar, realmente eu não engatinhei, o Samuel não vai falar, o Samuel não vai andar, o Samuel jamais vai ficar em pé sem apoio. E era uma época muito diferente do que é hoje, né, Carol? Tem 31 anos, então essa história tem esse tempo aí. A época Barreiras tinha uma estrutura na questão de saúde muito mais limitada do que tem hoje. Hoje é uma cidade grande que recebe muita gente de fora até para fazer tratamento, mas naquela época os desafios eram maiores. E aí, se você quisesse alguma coisa de São Paulo, de qualquer capital, você tinha que se deslocar até a capital, não tinha essa facilidade da gente estar aqui hoje, como a gente está batendo esse papo online. E diante desses prognósticos negativos, minha mãe sempre acreditou que valia a pena investir tempo em mim. Ela que fez basicamente todos os tratamentos, eu ia tratar em Brasília, a cada 40, 50 dias eu passava uma semana, mas como eu precisava de tratamentos diários, e em Barreiros naquela época não tinha nem fisioterapeutas para fazer isso, ela foi aprendendo. Minha mãe, com 21 anos, no auge da sua experiência, ela foi aprendendo a fazer os tratamentos que os médicos e os profissionais da área da saúde estavam fazendo, e ela foi fazendo isso em mim. Então foi um processo que exigiu muito dela e do meu pai para se readaptar com um monte de coisa. Os tratamentos eram caros, a cirurgia eram caras, então assim, eles eram muito novos, estavam ali casados há pouco tempo e foi um período assim de muitos testes, né? Que eu acho que ajudou a consolidar a família que a gente é hoje, o casal que meu pai e que minha mãe são, tudo isso, mas foram épocas realmente difíceis para todos nós. Mas o principal aí foi a minha mãe não ter deixado de acreditar. A minha mãe sempre fez muito comigo de trabalhar minha mentalidade. Ela olhava para mim, filho, você vai andar. Uma parte do seu cérebro morreu, mas você tem a outra parte que pode se adaptar, pode compensar. Então, se você tem alguma dificuldade de movimento, você vai aprendendo e eu vou fazer tudo para te ensinar. E ela ia falando isso comigo. Eu era um bebê e eu acredito muito que, assim, por mais que a gente não tenha compreensão nessa idade, mas que, de alguma forma, aquela informação era absorvida, né? E aí, diante de tudo isso,
depois de alguns anos, meu pai que fez todos os equipamentos de acessibilidade, mesa, andador, foi tudo ele que fabricou. Ele chamava Gente, um carpinteiro, um marceneiro. eu já escutei essa história inúmeras vezes e assim, toda vez que eu escuto, eu realmente me emociono, porque é uma linda história de superação e assim, eu realmente fico muito emocionada mesmo quando você me mandou o vídeo que eu fui postar hoje nas redes sociais da revista. Eu fico muito emocionada, né? Porque é uma história muito linda, eu fico arrepiada toda vez que eu escuto, mesmo já conhecendo toda essa trajetória. Sam, você é incrível, sua história é incrível. Eu acho É assim, que para eu quem está acho. entrando agora na live, gente, o Sam, ele é a primeira pessoa do mundo com esse grau de paralisia cerebral, tá? E a participar de um triatlo. E além disso, ele ainda é palestrante. Então, continua aí, Samuca, porque para quem entrou agora, né, que não sabe do que a gente está falando, dê continuidade aí à sua história. Isso, e aí sempre que precisava de equipamentos, meu pai que tinha que fazer e tal, e era tudo na tentativa e erro, né, Carol? Porque essas coisas não tinham a medida exata, não tinha. Então, fazia, aí viu que precisava ajustar, ajustava e fazia as adaptações. Eu acho que tem muito a ver toda essa história que eu passei na infância, e depois tem toda a parte do esporte, e tudo, mas é que o importante é que a mentalidade foi construída na infância, que eu acho que é quando a gente forma caráter, que tem um monte de coisas positivas e principalmente a forma como minha família encarou isso, porque a minha mãe nem meu pai nunca me encararam como se fosse um peso. Eu exigi muito mais da minha mãe do que meus irmãos pela minha condição física, mas isso nunca deixou ela desanimada, ela nunca me olhou assim, pô, que pena que eu tenho um filho com deficiência. Pelo contrário, ela viu muito rápido que tinha um filho com deficiência e que se ela não fizesse nada, ninguém ia fazer. Então ela viu que dependia dela mudar aquela realidade, ou pelo menos, eu digo mudar, era o mínimo de autonomia que eu conseguisse naquela fase, seria muita coisa. E aí são várias vitórias que foram construindo durante anos de trabalho. Nesses primeiros 7 anos da minha vida foi tudo mérito da minha mãe, ela que me arrastava para os treinos, que fisioterapia, tudo. Eu, quando criança, não gostava de fazer, e é natural que uma criança não goste de parar suas brincadeiras ou de ter que parar a escola para passar um tempo fazendo fisioterapia. Era cansativo, era doído, mas ela sempre foi, ela sabia que era importante e que se eu não fizesse naquele período, eu ia perder muita coisa. Eu acho que a gente pode trazer para os dias de hoje, né, Carol, que a gente, assim, tá todo mundo passando uma dificuldade, porque, pô, você abrir mão da sua vida social, você abrir mão do seu trabalho, não são coisas fáceis, mas vai de como cada um encara isso, porque se você encarar como um período para fazer uma base boa, para estudar, para se conhecer melhor, até para se conectar melhor com quem mora com você, ou quem está longe de você através de telefone e tudo, eu acho que é um período de gerar muitas conexões. E exatamente por isso, Carol, eu fico muito feliz de estar estreando esse quadro aqui, porque É uma a honra, maneira Sam. hoje É uma honra. é a maneira hoje mais forte que a gente tem de se conectar com todo mundo, é isso aqui, a internet. Hoje é a única maneira que está sendo possível fazer isso com muitas pessoas juntas, mas a gente está aqui, está falando disso, então assim, é legal demais estar aqui com todos vocês, a gente agradece aí todo mundo que está assistindo a gente, mas aí depois passou a infância e os prognósticos continuaram não sendo bons. Depois de 7 médicos falarem que eu não ia andar, o 8º disse que talvez tinha uma coisa para fazer e essa coisa era uma cirurgia, mas era uma coisa assim, era uma incerteza que também tem a ver com o momento que a gente está passando, né? Era uma coisa assim que minha mãe trabalhava e não sabia o resultado que ia acontecer, não sabia o que ia virar. Como a gente não sabe nada o que vai acontecer hoje, se vai parar esse negócio daqui uma semana, daqui 2 meses, mas o fundamental é a gente viver dia após dia e levantar da cama cada dia com vontade de fazer melhor, Com seja o toda que for. A gente, certeza, Sam. eu acho que é um período também, Carol, que é muito fácil você ver quem é quem nesse período, porque eu acho que vão ter 2 pessoas. A maioria está fazendo home office na empresa e tal,
e vai ter aquela pessoa que levou, que empurrou com a barriga e tal, e que foi de qualquer jeito, e vai ter aquela pessoa que realmente teve uma disciplina, que entregou em home office tudo que entregaria dentro da empresa. Então, isso vale, eu tenho certeza. E, e é um período. Tá ouvindo? Alô? Deu uma travada aqui, Carol. Pausou aqui, mas já voltou. Tá. Voltou. Então, é um período da gente realmente reavaliar algumas coisas, refletir, mas principalmente é de entender o que está passando e ter a força para a gente superar esses desafios que está sendo desafiador para todo mundo, né, Carol? Focar na solução, né, Sam? E não focar no problema. Acho que é isso que a gente Exato. veio falar aqui. Isso, e aí tem muito a ver com o que minha mãe me passou, que eu falei dessa mentalidade positiva. A gente tem que ser sempre positivo, porque se você se ficar se alimentando de negatividade, você vai ser uma pessoa negativa. Se você conviver com pessoas negativas, você vai ser pessoa negativa. Agora, se você se alimentar de coisas boas, positivas, viver com gente alegre, até em momentos de dificuldades você vai ter leveza e clareza para saber melhor o que você tem que fazer. Ô Sam, a sua história teve diversos desafios. O que eles te ensinaram nesse decorrer do tempo? Uma coisa que eu aprendi literalmente isso quando eu comecei a treinar. Eu caía muito, Carol, quando eu comecei a correr, principalmente. Eu fui uma criança que eu não desenvolvi essa parte de corrida, então eu me tornei um adulto com as pernas fracas, que não dava conta de correr. Mas eu com 25 anos, eu falei, pô, eu vou correr, e comecei a correr. E aí eu caía muito, então eu corria com o personal trainer que passava meus treinos, ele ia correndo de costas, né, de frente para mim, e ele sabia que a qualquer momento eu podia tropeçar e cair, e ele me amparava. Só que eu sempre trabalhei na minha vida para ter autonomia, mesmo tendo uma condição difícil, diferente. E aí eu falei, pô, eu vou começar a correr em horários que ele não pode me atender, eu vou começar a correr fora da minha cidade. Eu preciso aprender a correr sozinho. Então ele foi fundamental para dar esse suporte de confiança. Até hoje treino com ele, corro com ele, mas eu precisava aprender a fazer isso sozinho, para correr com outras pessoas até. E aí eu ia pronto para cair. Eu ia com a joelheira, com cotoveleira, com luvas, porque eu esfolava tudo isso. Então, aonde eu vi que podia esfolar, eu protegia e eu sabia que ia cair. E aí imagine vocês, alguém que corre todo diferente, ainda caindo no chão, às vezes em ambiente público, os outros dão risada e tal. Mas isso eu aprendi. Eu aprendi duas coisas, que você não pode cair e não levantar. Isso eu aprendi muito cedo, porque eu caí mais de 50 vezes nesse processo. E não E eu desistiu, né, aprendi Sam? não Foi desistir. igual o Então texto que você eu postei ontem. Nada é fácil, né? isso, Então, então você realmente a gente tem que persistir, tem que acreditar. E é isso aí. Olha onde você está hoje. Não é isso? exatamente, exatamente. Só falando aqui, porque tem uma pergunta, Samuel, o que você fez para ter essa dicção ótima para quem tem PC? Eu comecei a falar com quase 5 anos e eu até agora há pouco, para vocês terem ideia, eu estava fazendo exercícios de fonoaudióloga. Então, quando eu falo que é consistência mesmo. Tem mais de 20 anos que eu faço exercícios de fono sem parar. E isso eu não vou parar porque eu melhorei um pouquinho, porque eu sempre acredito, e meu trabalho depende da dicção, meu trabalho depende da qualidade de comunicador que eu sou. Então, é consistência mesmo. Então, antes da gente entrar na live aqui, eu estava preparando alguns exercícios para reaquecer a voz, tudo isso aí para entregar o melhor aqui para vocês, né? Então, eu aprendi essas duas coisas, Carol, que eu não podia cair, ficar no chão e desistir, e também que eu não podia me preocupar muito com o que os outros pensavam, porque às vezes me olhavam, davam risada e tal, e eu nunca dei muita bola para isso, e eu fico feliz de ter vivido uma transformação, porque eu recebi, na época da escola, quando eu era mais novo, assim, alguns tipos de olhares preconceituosos e tal, mas hoje os olhares que eu recebo são de admiração, pelo menos de Eu te, 95%. Eu acho que a gente tem duas escolhas. Ou a gente se faz de coitado, né? E olha, e administra o olhar das pessoas como coitadinho, ou então a gente usa isso para a gente realmente vencer. E eu acho que o que você fez foi não focar
no que as pessoas pensavam, foi focar na vontade que você tinha dentro de você, que era maior do que qualquer preconceito, né? E o amor de Exato. toda a sua família, o apoio que sua mãe te deu, que essa história é incrível. E eu acho que não tem nada que consiga fortalecer a gente do que a gente focar dentro daquilo que a gente quer, né? A gente ter persistência, perseverança, e foi o que aconteceu com você. Ou seja, se você talvez estivesse importando com as outras pessoas, com todas as dificuldades que a gente sabe que não só para isso, como para diversas coisas, a gente encontra no decorrer do caminho, você não teria conseguido. Então, assim, a sua vontade, o amor da sua mãe, o amor da sua família, o apoio dela, né? O cuidado, eu acho que a união de tudo isso fez com que você realmente chegasse onde você está hoje. E isso é muito bacana. E assim, a gente veio, como você, eu sou de 88, né? Sou dos anos 80, mas eu passei toda essa fase escolar nos anos 90 e era muito diferente, né, Carol? Não existia política de bullying, combate a bullying, não existia nada de inclusão. Então, assim, a minha política de inclusão fui eu. Fui eu que entrei na sala e falei, pô, eu quero jogar educação física, eu quero participar do futebol, mas não tinha ninguém para me incluir, minha mãe me dava as ferramentas, e uma coisa fundamental que minha mãe me passou, e isso ela passou para meus irmãos também, que não tem nenhuma deficiência, é a capacidade de resolver os seus problemas. Então ela nunca interviu. Eu tinha abertura para conversar sobre o que eu tinha passado, tudo que eu passava eu conversava com ela, mas ela me instruía para que eu tomasse atitude. Eu acho que isso faz muita diferença, porque muitas vezes eu vi mães de pessoas com deficiência com excesso de proteção, às vezes para proteger o filho de preconceito e coisa do tipo, mas essa forma que minha mãe me criou de expor e tal, me conseguiu trabalhar melhor a minha comunicação, conseguiu fazer eu pensar mais rápido, conseguiu fazer eu ser um ser humano mais adaptável. Então eu moro sozinho aí desde que eu tenho 17 anos, né? Então eu nunca deixei de fazer as coisas. Pô, eu quero sair de casa, eu vou sair de casa, eu vou morar sozinho com as minhas limitações. Às vezes demorava mais para limpar uma casa, tudo, mas eu dou conta. Você vai se adaptando, você sabe que demora mais. E dentro disso, Carol, assim, eu lembro a primeira vez que eu recebi um bilhete que eu atrasei na escola, e aí eu cheguei chateado para minha mãe. Eu falei, mãe, me deram esse bilhete aqui, eu falei que eu me atrasei porque eu demorei 10 minutos para colocar o tênis, que era o tempo que eu demorava mesmo. E aí me deram a advertência mesmo assim, eu queria que não desse porque eu tinha uma condição diferente. Aí minha mãe olhou para mim e deu risada. Filho, um dia você vai ser adulto e um dia você vai ter emprego. Se você atrasar um minuto, ninguém vai querer saber da sua desculpa. Então, a sua desculpa não vai mudar nada. Se você demora mais para colocar o tênis, isso é problema seu. Acorda mais cedo. E aí, são pequenas amostras da maneira como Talvez minha se mãe ela me tivesse criou. passado a mão na sua cabeça, Com certeza, aliviasse nessas suas com fraquezas, certeza. ela iria estar te incentivando ou concordando para isso justificar o seu atraso. E ela também nunca passou a mão na sua cabeça para isso. Ou Sim, seja, vai lá, se organize, se você leva 10 minutos, se arrume antes e não dê isso como desculpa, né? Isso é muito bacana. exatamente, exatamente. Então, isso são pequenos, porque assim, você concorda que, pô, com uma criança de 12 anos, hoje nem é criança com 12 anos, na minha época era, né? Mas se chegasse para uma mãe para a escola, olha, meu filho tem deficiência, ele demorou. A escola provavelmente ia aceitar, como aceita hoje, um monte de coisas, e só que eu acho que isso tira a possibilidade da gente ser forte. É o que a gente está passando nesse momento. É a possibilidade da gente sair dessa mais forte. Vai depender como que a gente vai encarar. Se vai ficar reclamando, igual eu tentei fazer com minha mãe, falando no texto, pô, mãe, mas olha que eu demorei mais, ou se vai fazer mais, se vai fazer diferente, se vai fazer online, como a gente está fazendo aqui, né, Engraçado, Carol? Sam, é que você falou isso de sua mãe, eu vejo muito minha mãe, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei em Barreiras, que eu fui para fora para fazer moda, pós-graduação em moda, e eu cheguei aqui, eu falava para todas as lojas que eu ia fazer um mega desfile, um evento, e eu começava a vender um monte de coisa. Não tinha dinheiro para fazer nada, absolutamente nada, que o desfile ia ser assim, iam ser 2 dias, que ia ter uma mega estrutura. Não tinha R$ 1 no bolso para fazer estrutura nenhuma de nada. E aí, quando eu chegava nos lugares, eu recebia vários nãos, e eu chegava em casa chorando. E aí minha mãe chegava para mim e falava assim: você não escolheu isso? Não foi isso que você, não é isso que você quer?
Então você enxugue e você vai e de porta em porta até você receber um sim. Que em algum momento você vai receber um sim. E aí eu tinha que Exato. voltar nas mesmas pessoas que me falaram não, de novo oferecendo tudo até eu receber vários sims. Então, as pessoas acham que tudo que a gente conquista hoje, de tudo que você conquistou, foi fácil. Não foi fácil, mas a forma com que você lida com aquilo, né, com que você corre atrás e coloca o seu sonho ou a sua vontade de vencer em primeiro lugar, é o que te faz passar por todos os obstáculos e seguir em frente. E se sua mãe tivesse passado a Exato. mão na sua cabeça, você não teria conseguido, né? Nem Exatamente. Eu acho sempre o que sim. essa capacidade da gente se frustrar e continuar em busca dos nossos sonhos e criar essa casca grossa que a gente fala, né, de resiliência e tudo, isso é fundamental para qualquer ser humano, qualquer um precisa disso. A gente vive num mundo que hoje as pessoas estão muito sensíveis, né? Elas não aguentam, às vezes, uma bronca no trabalho, porque, meu Deus do céu, já leva pro pessoal. E quando, na verdade, eu sou empresário, Carol, assim como você não está preocupado como que a pessoa é, você está preocupado com o resultado que o colaborador seu está gerando. E se não está do jeito que você quer, e a empresa é sua, né? Você vai corrigir. Aí tem gente que não sabe assimilar isso. Nossa, mas ela falou de mim e tal. Não é pessoal, é Sempre extremamente acha que é algo profissional. por conta da pessoa, porque a pessoa não gosta, porque, Exato, né? exato. E aí vivem buscando justificativas e são pessoas, às vezes, que saem de uma empresa, vão para outra empresa, ficam um período de tempo muito curto e ficam reclamando, reclamando, porque é muito mais difícil olhar para dentro e falar, pô, eu realmente eu posso melhorar muito, eu realmente posso fazer melhor, eu posso me especializar, eu posso estudar, eu posso aprender. Eu cheguei onde eu cheguei, Carol, nesse mercado de palestras, porque eu sentei com duas pessoas que tinham 15 anos de experiência, uma delas até eu fiz uma live semana passada, e eles chegaram para mim e falaram, ó, é o seguinte, eu vou falar o que eu achei. Tua palestra tá legal, mas tua apresentação parece de segunda série, os seus slides estão uma bosta, assim, assim, assim. E eu ouvi tudo aquilo ali, eu falei, pô, quem que é que tá falando? É gente que sabe o que tá falando? Que tá no nível maior do que eu, então peraí, deixa eu olhar isso como uma crítica construtiva, uma Exato. O coisa que a gente que pode eu melhorar. fiz? Eu bati palma, falei, muito obrigado. Um dia depois eu cheguei com uma apresentação muito melhor. E hoje está muito melhor, mas é que naquela época era o máximo que eu conseguia entregar. E aí o cara falou, não, você vai estar no meu maior evento porque eu vi que você é um cara realmente forte. Então, assim, foi um teste, mas eu sei absorver se fosse, se não fosse, eu ia melhorar a minha apresentação, porque tem críticas que são construtivas e às vezes não é a forma que a crítica é feita para ser construtiva, não. É de quem é. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada, mas se alguém está te criticando, que vivenciou a experiência, E eu não até conquistou hoje, nem metade do que você conquistou, você não tem que escutar. É importante, né? eu organizo eventos hoje, já organizei vários lugares do Brasil, só em Barreiras a gente organizou 4 eventos, e cada evento que eu vou fazer, eu sento com você e falo, cara, olha aqui, tá assim, assim, assim. Por quê? Porque para mim você é a referência de fazer eventos bons. Então eu sei que esse é seu negócio, esse é seu ramo, você vai ser melhor nisso do que eu. Eu fiz 4 vezes, né? Você às vezes faz 4 eventos em 2, 3 meses. Então, e você conhece o pessoal de Barreiros, você conhece a realidade. Então, sempre que eu vou fazer um negócio que não faz parte do que eu faço diariamente, eu me cerco de pessoas que são melhores do que eu e tenho toda a humildade para falar isso, porque a gente nunca vai ser bom em tudo, mas para entregar o melhor, mesmo que seja no primeiro evento. Então, você estava em todos os eventos, você viu como foi legal, mas por que foi legal? Porque a gente, sem experiência nenhuma, foi fazendo, 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 até que deu certo. Aí, depois você tem uma experiência, você vai e melhora aquilo, aí você vai e melhora. É um processo de melhoria constante, que isso vai para a minha pessoa, vai para o meu profissional, vai para todas as áreas da minha vida. Tem muita gente que separa o profissional do pessoal e tal. Gente, não tem o que separar. Se você trabalha infeliz e você diz que é feliz na sua vida pessoal, você é infeliz e pronto, porque você passa mais tempo trabalhando do que na tua casa. Se você é infeliz no teu trabalho, você é infeliz a maior parte do tempo. Então, eu sempre falo muito para as empresas, se preocupe em entregar o melhor que você pode no seu dia, porque não é só o seu trabalho. Por mais que você seja o colaborador de alguém, trabalhe para alguma empresa,
E nesse Deu o seu momento, melhor, né? dê o seu melhor porque a sua principal marca é você. Porque daqui um pouco, mas sei lá, Carol, vamos supor que, pô, eu entreviste um designer que trabalhou para você. Eu vou ligar para você e falar, Carol, como é que ele é? Ele é bom no que ele faz? Se você me falar que ele é bom, tá contratado, porque você é uma referência. A Carol, minha esposa, trabalhou com você. Cara, mudou a vida dela, a percepção dela sobre as coisas é outra. A experiência que você agregou, Carol, e eu acho que ela foi uma pessoa que soube se entregar e absorver isso muito bem no período que ela trabalhou com você. Cara, foi muito legal. Então, assim, a consideração que a gente tem por tudo que você fez, por mim, por ela, é enorme e você sabe que a gente aqui é parceiro, pode sempre contar com a gente aí. Ó, ela tá online aqui, já mandou uns coraçãozinhos. Olha, eu fico bem emocionada quando eu falo disso, porque a Carol, que hoje é minha amiga pessoal, trabalhou comigo na Adoro, no tempo que a gente colocou o bazar. Antes a Adoro era numa salinha, sei lá, de 16 metros quadrados. E hoje, depois que a gente já cresceu, ela foi um momento onde vocês vieram morar em Barreiras. E a Carol realmente abraçou, né? O meu projeto, que foi na época que a gente colocou o bazar, que tinham várias coisas lá dentro. Eu acho que, de repente, um dos piores momentos, né? As piores fases da minha vida, porque crescer dói, né? Dói. Não adianta você dizer que crescer não dói, crescer dói, e dói muito. E quanto mais você quer crescer, mais dói. Quanto maior você quer chegar, mais alto, maior a sua queda. E assim, você saber que você tem que continuar, né? Persistindo nisso, dói ainda mais, porque é muito mais fácil você desistir do que você andar para frente. E toda vez que você acha que talvez você esteja perto de conquistar os seus objetivos, você não está perto de conquistar seus objetivos. E aí é onde você descobre se aquilo que você quer é realmente aquilo ou não. E assim, a Carol teve comigo em um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu chego a me emociono de falar, porque eu falo muito pouco, né? Quem me acompanha, quem conhece minha história, conhece, mas quem me conhece de agora ou me conhece por conhecer, não imagina o que eu passei para chegar até aqui. E continuo passando, né? Porque geralmente as redes sociais é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas por trás disso tem muita batalha, tem muito suor. E eu acredito que a gente vem crescendo, vem conquistando muitas coisas, vem passando por diversos obstáculos. E quando vocês foram embora, que vocês também, onde você resolveu investir na sua carreira, né, de palestrantes, tenho certeza que não tem sido nada fácil, né, Sam? Eu saí, cara, eu cheguei em Barreiras, eu falei, em um ano eu quero ser o palestrante mais lembrado dessa cidade e fiz tudo para ser e consegui ser. Só que daí eu saí de um lugar que eu sou conhecido, que o pessoal me conhece, que eu tinha abertura para fazer os eventos, e Gente, vai eu para vou falar que não Brasília. chora não, Carol. Eu nunca falo das minhas coisas. Eu realmente me emociono. Eu fui Não para vou, não vou Brasília, onde eu chorar. era só mais um. Aí eu falei, bom, eu cheguei em Brasília, eu quero participar do melhor palco que tem aqui, e fui buscando isso, fui quem que é o cara, e são coisas assim que tipo aconteceu. E aconteceu não porque eu me preocupei em falar com a pessoa que era o que fazia os melhores eventos lá, porque eu fiz o melhor trabalho que eu podia em cada palestra. E aí, cada palestra que eu fazia, me falava, olha, você tem que falar com o Zé Paulo, que é o cara dos eventos aqui em Brasília. Só que ligavam para ele também. E aí eu falei, pô, eu preciso de mais gente fale de mim para ele e tal, porque ele recebe ligações todo dia de palestrante querendo ir lá. E aí um dia eu falei, pô, depois que eu tiver 5 pessoas que falaram muito bem do meu trabalho para ele, eu vou ligar. E aí quando chegou na quinta pessoa, falou, olha, eu liguei para ele e tal. Falei, beleza. Aí mandei uma mensagem, ó, eu preciso te conhecer, tá todo mundo falando que você, não sei o que, não sei o que. E aí ele me respondeu assim, bom, se eu não te conhecer, eu vou perder um monte de bom amigo, então a gente tem que bater esse papo logo. E foi uma coisa que fluiu, e até hoje eu não estou mais em Brasília, mas a gente tem alguns trabalhos aí que está envolvido juntos a nível nacional, por conta de tudo isso que foi plantado. Mas muito E desses você já feedbacks, viu, Sam, que a sua vontade de chegar até ele foi nada
diante dos obstáculos que você encontrou no meio do caminho, mas você Sim, queria. Então, talvez poderia sim, ser uma coisa porque totalmente impossível para você, é, né? e assim, é muito fácil falar, quando eu faço esses cursos de vendas e tal, pô, não venda seu produto mais barato e tal. E aí você tá lá com a corda no pescoço, você tem que ao mesmo tempo segurar a onda e agregar valor. Só quem vive isso sabe. E eu passei por tudo isso. Falei, cara, eu não vou diminuir a minha entrega, eu não vou fazer menos do que eu sempre fazia mais. E aí eu fui. E algum desses eventos que ligaram para ele foram eventos para 15, 20 pessoas, eventos pequenos, que eu mesmo promovi, que eu mesmo reuni, consegui um espaço, às vezes uma sala de faculdade, e falava, ó, vou. Porque ninguém conhecia meu trabalho, então quem é que ia contratar o Samuel se ninguém conhecia? Aí depois de 6, 7 meses lá, que eu comecei a vender palestra lá dentro. E aí começou a fluir. Aí no outro ano já estava num palco para 1.000 pessoas, já estava num projeto assim, assim, assim. Mas porque eu sonhava, é claro que eu sonhava com tudo isso que está acontecendo, mas eu focava no que eu podia controlar, que é a dica que eu dou para as pessoas nessa fase. Não adianta você se preocupar agora com economia, com isso. Claro, tem que viver com o mínimo possível, porque a gente não sabe até onde vai, mas são coisas que a gente não controla. Se durar um mês, durou. Se durar 2 meses, durou. Se preocupe o que você pode fazer no dia a dia para melhorar como pessoa, como profissional. Isso está sob nosso controle, né? Então, assim, aproveita que a gente sempre tem algumas coisas, e eu tenho isso também, que a gente fica demorando para pôr em prática porque as outras coisas estão indo bem e está tudo bem. Aí vem um negócio desse, obriga a gente a ir para online, obriga a fazer um produto online, obriga não sei o quê. Por quê? Porque agora só funciona assim. Quem já está assim mais tempo já está mais adaptado, não está sofrendo tanto o impacto dessa crise. Quem está tendo que se adaptar é muito pior. Então, assim, eu já vinha fazendo lives toda semana, eu já vinha trabalhando e muita coisa eu podia melhorar. Então, eu estou melhorando agora. Nesse tempo disponível, estou usando esse tempo para melhorar em todas as áreas da minha vida, inclusive com meu filho, como eu estou sendo um pai mais presente, estou sendo um filho mais presente, apesar que minha mãe está em Barreiras, mas eu estou ligando todo dia para ela, porque são coisas que a gente começa a dar muito valor, né, Carol? Com toda certeza, Sam. E assim, eu quero que você fale um pouco o que é que mudou, na verdade, nesses dias, o que é que mudou na sua rotina, como que você já viu, porque você está o tempo inteiro buscando, né, se aperfeiçoar, essa sede que a gente tem de aprender, de inovar, de estar com pessoas que nos engrandecem, que tem algo para nos acrescentar, entendeu? Então, assim, o que é que mudou na sua rotina nessas últimas 3 semanas? Né? O que é que você tem feito de diferente para que você consiga aproveitar e levar da melhor maneira possível? Até por conta, né? Não é fácil você ficar em casa o dia inteiro. Só que a gente que tem a Sim. mente fervendo o tempo inteiro, aí a gente vive É, uma não, pilha, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam. E o que eu falo e, é se as pessoas que agora, nessa crise, elas conseguirem buscar formas diferentes de se reinventar, ela com certeza vai sair dessa crise, tipo, voando, né? E eu acho que o com momento é esse. O que certeza. é que você pode fazer agora, que você já, né, estava com isso há muito tempo que você não colocou em prática? O que é que você pode estar aprendendo? O que é que você pode... Gente, eu acho que a internet está aí, né, para todo mundo. A gente está vendo agora nesses horários mesmo o Instagram bombando de lives, conteúdos interessantíssimos. Então, assim, se você não gosta da live da Carol e do Sam, vá para uma outra live que tenha talvez um Sim, conteúdo que te interesse. Se você não vai... E assim, em algum momento você vai achando algo que você realmente se conecte, não é isso? Então, assim, sim, oportunidades é que não faltam o tempo inteiro. Então, a gente tem que buscar, sim, né? Maneiras da gente aprender. E a gente consegue, viu? Quando você colocar com isso, 5 certeza, semanas, Carol. 3 semanas, um mês, focando naquilo que É, você quer, com certeza, se você quiser ser o melhor naquilo, você vai ser. eu sou extremamente agitado, você pode ver que eu falo rápido, tudo. Às vezes me Eu dá nem vontade de sair falo, né, correndo Sam? aqui, Eu nem falo, me né? dá uma falta de academia, porque eu sou acostumado a treinar todo dia, então eu tenho muita energia disponível e as palestras elas exigem muita energia, né, Carol? Hoje mesmo eu estaria num palco, entendeu?
teria palestra hoje, foi um evento que foi adiado, mas mudou 50% da minha rotina, porque eu já estava adaptado a fazer home office, eu trabalho a maioria do tempo em casa, só que eu viajo toda semana, então eu estou sempre... Já teve vez de eu, num mês, viajar 4 estados diferentes, estar com várias pessoas diferentes. Então, eu adoro essa parte de conhecer e impactar gente nova, gente que não me conhece. Eu acho isso muito massa. E isso faz falta, dá uma adrenalina e coisa. Mas eu voltei a lançar mentorias online, que era uma coisa que eu não tinha tempo antes, por causa das viagens. E era muito louco, assim, tipo, eu ligava, esse mês você vai para 4 lugares. Aí, e às vezes uma viagem dependia 3, 4 dias entre que tinha que pegar transporte terrestre, avião, tudo isso. Então, não podia ter uma rotina de mentorias e coisas. Agora eu estou fazendo isso. Voltei a acompanhar isso e é maravilhoso. Eu sempre gostei, porque você tem a capacidade de acompanhar uma pessoa do modo individual, do modo personalizado, para o que ela precisa. Né? É diferente de você fazer uma palestra para 500 pessoas e jogar a tua mensagem ali. Algumas pessoas vão se identificar de um jeito, outras com outro, mas é completamente diferente quando você vê a ascensão de uma pessoa que você está acompanhando aí por um processo de 4, 5 sessões, que é o que dura a mentoria. Então, eu estou fazendo isso. Fazia 2 lives por semana na média, eu estou fazendo muito mais, porque estou trazendo pessoas aqui. Hoje eu fui convidado por você, mas é que você está nessa linha de pessoas positivas, de pessoas que fazem, de pessoas que empregam, que fazem o país ser melhor. Então, assim, eu estou querendo esse tipo de gente. Eu quero estar perto, mesmo estando longe, né, Carol? Mas eu quero estar perto de gente assim, de gente que realiza, Conexão de com gente... pessoas que tenham coisas boas para nos ensinar, que tenham amor, que tenham luz, que tenham Exato. vontade de aprender e vontade de ensinar. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Mas a gente aprende, mas a gente aprende. E então tudo isso é maravilhoso. E estou aproveitando minha família mais do que eu aproveitaria. Meu filho, normalmente, eu fico bastante com ele, mas ele estuda, ele tem a escolinha lá, que é a creche. Estou me conectando mais com meus pais, porque está todo mundo com mais tempo disponível. Peguei o hábito de uma vez por dia ligar para uma pessoa que eu gosto, que eu estou um tempão sem falar. A gente é cheio de amigo Isso é que muito a gente bacana, gosta viu, Samuca? muito e que a gente vai se afastando porque muda de cidade, por causa de circunstâncias de vida. Mas eu estou ligando para as pessoas, às vezes eu mando uma mensagem, então assim, eu estou mais conectado com as pessoas do que às vezes quando eu estava presencialmente. Isso aí, sem dúvida nenhuma. E assim, você falou uma coisa super importante. A minha vida é uma loucura, quem acompanha sabe. E ultimamente é uma loucura, tem sido uma loucura tão grande que você não tem tempo de parar para saber se é de dia, para saber se é de noite. Você passa pelas pessoas, você não dá atenção, você não escuta. Eu tenho um problema seríssimo, porque a gente foca tanto nos problemas, nas coisas que Eu você quer entendo disso. resolver, que as pessoas passam por você, você não observa as pessoas, você não escuta o que as pessoas falam, você não vê as coisas ao seu redor. E eu realmente sou muito agitada. Então, assim, esse tempo que a gente tá, eu acho que para mim está sendo muito de reflexão para eu colocar em prática muitas coisas que eu não venho colocando há muito tempo, porque eu sou perfeccionista. Então, é muito ruim também quando você é muito perfeccionista, porque tudo que você faz, você quer que seja perfeito. E toda vez que você coloca toda a sua energia em algo, você deixa de dar em outra coisa. E eu sempre fui uma pessoa que quis fazer várias coisas ao mesmo tempo. E por muito tempo eu parei para me perguntar o que realmente eu queria, né? Não que eu quisesse deixar de fazer uma coisa ou outra, mas aquilo que eu estava fazendo porque eu estava gostando. Eu conseguia gostar de várias coisas, mas o que eu gostava mais? Então, todas as vezes que as pessoas me perguntavam, Carol, você tem que escolher uma das coisas que você mais gosta. Eu não conseguia. Então, eu me via de uma maneira que eu não conseguia ter que parar uma coisa por outra. Por quê? Porque eu queria tudo ao mesmo tempo. E quando a gente quer tudo ao mesmo tempo, a gente não tem nada, né? O que você falou na parte Exato. dos eventos. Você faz evento, então você é bom em evento. Se eu quiser fazer evento, eu vou procurar você que sabe fazer evento. Então, você acaba entendendo o porquê de alguns nãos que você, né, recebe na vida, de algumas quedas.
tudo aquilo, eu costumo dizer que tudo que acontece na minha vida hoje, eu nunca reclamo. Tudo vem de alguma forma, e a minha sensibilidade hoje de conseguir ver aquilo e tudo que acontece de ruim como uma coisa boa é o que me faz permanecer e seguir em frente. Porque eu penso, pô, lá atrás, o que é que eu fiz que eu tô repetindo os meus erros agora, né? É isso mesmo que eu quero? E muito de você saber dizer não, né? Eu sempre fui muito de querer agradar as outras pessoas. Então, já há algum tempo eu venho fazendo terapias e tudo mais. E assim, falar não era uma coisa que me doía muito. E quando você começa a se colocar em primeiro lugar, você começa a saber o que você quer é importante para você ou você vai querer passar a sua vida agradando os outros? Porque se eu passar a minha vida inteira falando sim para todo mundo e eu vou ficar em que lugar? Né? Em que momento eu vou cuidar de mim? Em que momento eu realmente vou focar? Então, assim, hoje eu coloquei na minha cabeça o que eu quero é isso. E tudo que vier de proposta, tudo que vier que seja fora daquilo que eu quero, eu falo muito obrigada, mas agora o meu momento, infelizmente, eu tô com foco. E isso já é simples, mas isso já ajuda pra caramba. Pra caramba E é mesmo. que muitas vezes um não para terceiros é um sim para você, é sim para um sonho, para um projeto, né, Carol? É, então, assim, é importante que eu falei, às vezes que eu caí e tal, que os outros riam. Eu também nunca incomodava, porque incomoda, mas eu não deixava aquilo tirar minha energia. Eu levantava e saía correndo e nem me preocupava em responder, porque são pessoas que estão num grau de maturidade que não vão mudar porque você vai falar alguma coisa e tal. Então eu simplesmente saía. E algumas vezes doeu mais quando eu era menor e outras vezes nem doeu. Porque você vai criando essa resiliência e eu acredito uma coisa, eu tenho uma crença comigo, e eu acho que é fundamental essa crença nesse momento que a gente está de muitas transformações, né, Carol? Eu acho que é uma ruptura que o mundo não vai ser o mesmo. Vai existir um mundo antes do coronavírus e um mundo depois. Vai mudar tudo e eu acho assim, eu tenho a crença que eu sou construtor da minha realidade. Eu acho que se cada indivíduo tiver essa crença dentro de você, você consegue, bom, o que eu perder agora eu vou construir lá na frente. Eu estava cheio de eventos que eu ia fazer agora, mas tudo bem. São coisas que fogem da minha responsabilidade. Não foi porque eu fiz o meu trabalho mal feito, que se fosse, aí eu ia me desesperar. Falei, pô, eu preciso mudar muita coisa. Mas não é. Então é um negócio global, né? A gente tem a objetivo, às vezes, a mania de viver dentro da nossa bolha. Pô, tô com problema assim. Mas, na verdade, está todo mundo sendo afetado, né, Carol? Eu vi aí os maiores times de futebol estão com problema. Real Madrid e Barcelona, que historicamente são os times mais ricos de futebol, estão com problema para pagar o salário dos jogadores porque eles também não podem parar por 30 dias. Então, assim, se eles que têm mais de 100 anos de história, que sempre tiveram uma história rica e tal, estão passando dificuldades, é natural que muita gente esteja, mas a gente tem que criar nesse meio uma crença que tudo eu consigo reconstruir, eu sou construtor da minha própria realidade e tudo que é para ser meu vai ser meu, se for agora, se for lá pra Antigamente, frente. quando não aconteciam as coisas comigo, eu ficava frustrado, então eu ficava tentando fazer de O som tá tudo. baixo para mim, Carol. Peraí, Melhorou? Não é, acho que é no peraí. seu, Sam. Melhorou? Sim, mas eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô sim. Tá. Quando as Deixa eu coisas ver não aqui só um aconteciam, pouquinho, Carol. olha aí. Mas eu acho que deve ser no seu celular. Acho que o meu tá tranquilo. Tô escutando normal, você Agora não tá me tá me ouvindo bem? escutando? Tá Bem tranquilo. baixinho. Vocês Sério? estão ouvindo bem, pessoal? Vocês que estão assistindo aí? Tá, estamos. Estamos. Melhorou? Vamos continuar? Tá melhor do que antes. Você não tá escutando, Sam? Tá baixinho, mas eu tô ouvindo, Carol. Ué, não sei o que que é, não é do Ah, meu. mas Mas eu acho que eu tô escutando normal você. eu vou pegar um fonezinho de ouvido só um minutinho. Tá bom. Que aí eu acho que melhora. Ai, tá muito legal, né, gente? Não quero ir embora mais não daqui. Deve ser alguma coisa de conexão, alguma coisa assim.
Hum? Hum. Vamos, tá? E agora, Sam, melhorou? Pronto, Deu Carol. certo? Aê! Agora tá melhor. Então, eu geralmente tinha esse costume de que quando as coisas não aconteciam, eu ficava indo atrás, eu queria que acontecesse. E toda vez que eu insistia em alguma coisa que eu queria muito que acontecesse e não acontecia, eu sempre, acontecia o quê? Me literalmente lascava. Então, eu comecei a entender que quando as coisas são para acontecer, elas vão acontecer. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Não adianta. A gente faz os planos para a gente, mas quem tem os planos é Deus. Então, toda vez que eu saio de casa, eu faço meu nome do Pai, faço minhas orações e falo, Deus, que seja feito a sua vontade. E que A sua tudo que acontece vontade. durante o dia, ou que seja coisa boa, seja coisa ruim, eu só agradeço. Então, assim, eu já venho há algum tempo tendo o hábito de agradecer. Hoje eu não reclamo mais de nada. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Porque geralmente a gente tem mania de ficar reclamando. Ai, que saco, por que tá Sim, chovendo? Por que tá fazendo sol? Porque deveria estar isso, deveria estar aquilo. E são as simples coisas que mudam a nossa mente. Então, eu aprendi, né, fazer essa meditação, fazer, tipo, olhar para dentro e falar, meu Deus, se aconteceu isso é porque você quis assim. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. E aí você vai começando, isso é inteligência emocional. E aí você começa a entender exatamente. que as coisas têm que estar daquele jeito, tipo, respira fundo, vai dar certo. Se não aconteceu agora, é porque não era para acontecer, e vamos lá. Então, assim, eu acho que você mudar o pensamento, sabe? Então, assim, tudo isso está acontecendo agora. Então, o que é que você pode fazer para mudar a sua realidade? O que é que antes de planos que estavam na gaveta, que estavam no papel, você queria colocar em prática e você nunca colocou e você culpava porque você não tinha tempo. Agora você tem tempo, né? Então, assim, eu acho que Exatamente. é muito para dentro. Tá? Esse momento é algo que se você parar e se conectar com você, aonde você quer estar futuramente, o que você pode fazer para mudar a sua realidade, eu acho que vai mudar muita coisa dentro do que cada um pensa. E outra, foca no resultado, foca na solução. Não foca no que é que o outro está fazendo. Porque enquanto você está focando no que o outro está fazendo, o outro está fazendo e você está fazendo o que? Nada. Entendeu? Então, eu acho que é Exato. por essa E linha. assim, Carol, só complementando o que você falou, quantas coisas às vezes não dão certo na nossa vida que naquele momento a gente queria muito que desse, e depois de um período a gente agradece a Porque Deus por deu não ter dado certo, mas certo. ainda lá na frente. Exatamente, porque aconteceu uma coisa melhor. Então, assim, eu acho que essa crença, todo mundo tem a capacidade de construir. Eu repito isso toda vez que eu acordo, eu falo, sou construtor da minha realidade. É o melhor sempre estar por vir, porque eu acredito que, assim, tudo que vem de desafios para a gente é um aprendizado. Eu costumo dizer que os desafios eles são ciclos, que se você foge deles e não aprende, eles vão se repetir de outra maneira, né? Vamos supor um caso bem comum aí. Tem muita gente que fala, eu tenho dedo podre para homem, para mulher, porque repetem comportamentos, independente da pessoa que estão do lado, que o problema não está nos outros, está no que ela atrai para ela, que vai ser sempre um padrão de comportamento, de pessoas, de amizades. Então, eu acho que a gente tem a capacidade de assumir essa responsabilidade mesmo e de olhar para dentro. E não é fácil, porque quando você faz isso, você tem que desconstruir um monte de coisa que você já está automatizado na sua cabeça. Não é um processo fácil, por isso que você falou, crescer dói e dói muito, porque crescer exige que você faça as coisas diferentes do que você está adaptado a fazer. Ninguém cresce fazendo a E mesma que coisa do você mesmo jeito. foque no seu sonho. Porque quando você quer muito uma coisa e você começa a ficar escutando opiniões de todo mundo ao seu redor, todo mundo vai dizer não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Ou criar inúmeras maneiras para que você não dê continuidade aos seus sonhos, a correr atrás daquilo. Então, se você quer uma coisa, para de ficar pedindo a opinião de todo mundo, porque isso é um exemplo de várias coisas que eu quis na minha vida. Eu sempre fui a teimosa, sempre fui a Sim, louca.
né? Sempre fui a que realmente fui errada em inúmeras coisas, mas foi eu que tive que pagar pelos meus erros, não foi ninguém, né? E esses erros, eles vêm seguidos de acertos, porque para a gente acertar, a gente tem que errar inúmeras vezes, a gente tem que ver aonde a gente errou, reconhecer os nossos erros e querer mudar, né? Eu falo que enquanto a gente não quer e não procura essa mudança, ela não vai existir. Não, não vai acontecer, com certeza. Eu falo que mudar não é um processo fácil, né? Porque você tem que pensar diferente, você tem que primeiro, acho que o primeiro passo para a mudança é reconhecer, é ter consciência onde que está o erro, o que que você gostaria de mudar e o que está impedindo você de mudar. E depois você pega esse processo, você diminui, por exemplo, assim, uma grande meta em metas pequenas. Eu quero emagrecer 10 quilos em um ano. Eu posso fragmentar isso por semana, daria menos de 1 quilo por semana. É um processo que, se você fizer semana por semana, ele fica muito mais fácil do que se você devorar ele todo. Não, eu quero fazer isso em 3 meses. Mas peraí, quanto tempo que você demorou para engordar 10 quilos? Não é em um mês que você engorda, né? A maioria das pessoas não é. Então, tem todo esse período assim, quanto tempo que você está vivendo esse padrão que você não gosta? Às vezes demora, mas o primeiro passo é consciência. E nas minhas palestras eu falo muito, Carol, de fazer um pouquinho mais cada dia, que o mais importante que é a velocidade é a consistência que você dá para tudo. Então, é melhor você ir devagarinho, mas você ir numa direção que você sabe que você está mudando, que você está evoluindo, do que ir muito rápido e acabar se frustrando e depois voltar para o comportamento antigo e nunca mais querer mudar. Eu tô naquela, né? Exatamente isso, Sam. E se toda semana a gente sair com alguém que tenha algo de novo para nos acrescentar, se toda vez que a gente for estar com alguém ali, acho que travou ali, a gente realmente avalie o que é que Voltou. aquela pessoa tem para me acrescentar, né? Não que você não queira sair para bater papo, para fazer resenha com os amigos, porque isso também é Exato. saudável, mas eu tô desse jeito. Pô, agora, quem são as pessoas que podem estar me acrescentando alguma coisa? Se eu for sair com fulano, o que é que eu vou aprender? E se eu for sair com ciclano, o que é que eu vou aprender? O que é que essa pessoa vai me ensinar? Sabe? É uma troca É, que ela é gratuita. Mas tem pessoas que parecem crescer, Carol, eu acho que também. envolve prioridades, né? Exato. Porque a gente não vai ter uma coisa certa na vida, a gente não vai ter mais tempo. Inclusive, a tendência é que cada vez a gente tenha menos tempo. Então, se você precisa se dedicar a um projeto novo, a uma ideia nova, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você faz, nem que seja temporário, não precisa ser para sempre, né? Mas você vai ter que abrir mão para ter mais tempo para fazer uma coisa nova. E isso eu acho que tem muito em relação às amizades. Eu sempre penso assim que a gente é a média das pessoas que a gente convive, tanto mentalmente e financeiramente. Isso é muito mais profundo que isso. Mas na verdade é que eu gosto de sentar na mesa que eu tenho muita dificuldade de entender o que estão falando, porque eu digo assim, às E eu vezes, não tenho se vergonha de você... perguntar, viu? Eu não tenho vergonha de perguntar. Eu falo, o que que é isso? Eu não tenho vergonha de perguntar. Acho Exato. que é o primeiro Mas é passo. porque se você tá tendo dificuldade para entender, eu adoro isso quando eu passo por isso, eu também não tenho vergonha. E até eu falo, olha, eu quero aprender, eu estou muito entusiasmado com essa conversa aqui, mas eu preciso entender algumas coisas para mim evoluir mais. Eu falo desse jeito. E então, sempre que você senta nas mesas que o pessoal domina mais o assunto que você, isso te faz crescer. Então, eu acho que é fundamental isso. Por isso que, assim, as pessoas perguntam, Samuel, por que você saiu de Barreiras? Cara, eu tenho um carinho muito grande e eu penso em voltar para Barreiras ainda, porque eu adoro Barreiras. Eu sou daí, minha família é daí, meus melhores amigos estão aí, isso não vai mudar nunca. Mas eu precisava viver uma capital, era uma experiência que eu queria viver na minha vida. E depois eu voltei aqui para uma cidade interior de São Paulo. Mas são fases da vida que hoje o melhor para mim está aqui e pode ser que o ano que vem seja totalmente diferente. Eu sou muito aberto a mudanças, né? Tem questões familiares envolvidas, questões do nenê aqui, da mãe da Carol, dos pais da Carol, que dão uma força para a gente legal e que nesse momento é muito Tô bom estar perguntando onde aqui. que você mora, Sam, hoje. Em que cidade você Eu mora hoje? moro, eu moro em São José do Rio Preto, São Paulo, interior de São Paulo. É. E um abraço pro Ítalo aí, que tá comentando pra caramba. O Ítalo que estuda na fase, viu minha palestra lá,
a gente tirou foto junto. Um abração, Ítalo. Tamo junto. Ele que tem paralisia cerebral também. Show de bola ter você aqui, velho. Sam, além de para-atleta e palestrante, você é mentor com foco em gestão de desafios. Como que funciona esse seu trabalho? Carol, é um trabalho totalmente personalizado, então eu preciso entender qual que é o desafio que a pessoa quer superar, que eu vou dar o caminho para ela de como eu superei meus desafios, como que minha mãe agiu quando eu era pequeno e depois como que eu agi diante dos desafios na vida adulta, mas o fundamental é despertar o interesse. E eu falo, eu vou dar o caminho, mas a pessoa precisa querer muito. Se a pessoa quiser, ninguém segura, porque eu acho que uma mentoria, e eu sou uma pessoa que invisto muito em mentorias, para mim, eu acho que ela atalha um tempo de vida, um tempo de evolução, de progresso, e vale a pena. Eu nunca me arrependi de pagar uma mentoria com um mentor muito bom. Eu recentemente tive uma mentoria com um dos melhores mentores do Brasil. É um palestrante que já tem o que eu tenho de idade, ele tem de experiência no palco. E, cara, o que ele me melhorou foi impressionante. Assim, 2, 3 horas de consultoria, eu falei, cara, valeu a pena todo o tempo e todo o dinheiro que eu investi nisso. E é isso. E eu trago essa experiência de como que eu superei, porque eu acho que cada vez mais as pessoas procuram quem vive o que fala e não o contrário. Tem muita gente que às vezes sabe de tudo na teoria, mas vai para o campo de batalha. Eu conheci um monte de consultores financeiros que não tinham empresa, ou consultores de empresário que não tinham empresa. Aí é muito fácil ele falar algumas coisas sentado no escritório dele, sendo que ele nunca passou as dificuldades que você está passando ali, às vezes tem que aumentar seu faturamento, tudo. Então, eu gosto de atuar sobre o que eu vivi, e claro, sobre experiências diferentes, mas trazendo sempre a minha vivência e todo esse conhecimento que eu faço de cursos para melhorar o progresso, para fazer a pessoa evoluir muito rápido, ou mais rápido do que ela iria sozinha. Eu acho que maior do que a sua vontade de ensinar é a vontade do outro de aprender, né? A gente Sim, passa os nossos conhecimentos, mas vai depender de cada um, né? Que tamanho, né? É essa vontade de você realmente buscar a mudança, porque curso tem gente que faz curso todos os dias e não faz nada e não coloca nada em prática. Tem gente que está em palestras, em viagens o tempo inteiro, pronto, mas não coloca nada em prática. Então, assim, você escutar, você querer aprender e colocar em prática, né, já é uma coisa totalmente diferente. é fundamental, né, Carol? Você só melhora o que você pratica. É o que você lê em livro é interessante, mas o ideal é você juntar a teoria e a prática. Eu vou dar palestra em vários treinamentos, eu sempre que tenho a possibilidade, eu fico pro treinamento inteiro, porque eu sempre acredito que eu vou aprender alguma coisa ali no final de semana, em 3 dias, E leva que, pro- que, du, que, que dura o curso. Então, é isso. Aquele que não consegue aprender também não consegue ensinar. A partir do momento que eu parar de estudar, também a gente se enferruja, o mundo muda cada vez mais rápido e a gente tem que estar no meio das tendências do mercado que a gente atua, né? E assim, eu até postei esses dias um videozinho eu fazendo as entrevistas, porque eu sempre tive essa vontade de fazer as entrevistas, mas só que eu sempre tive muita vergonha. Então, assim, por mais que eu aparecesse aqui no Insta, sempre foi através de foto. E sempre era uma barreira que eu tinha dentro de mim. Ou seja, tipo, há 3 anos atrás eu lancei aqui que eu ia fazer o meu canal do YouTube e nunca quis. Porque eu tinha que saber falar, né? Eu tinha que saber conversar. Eu tinha vergonha. Então, você fica cheio de medos e procurando. Por exemplo, você vai postar história, posta e sai correndo. Não fica olhando o jeito que É, você está conversando, porque a gente é muito autocrítico, né? Com a gente com mesmo. certeza. Então, ainda Na mais essa verdade, vida. eu acredito, Carol, muito em sincronicidade. Eu aprendi isso com fisioterapeutas, porque se eu não gostasse do fisioterapeuta, se eu não sentisse uma coisa boa, se eu não sentisse que ele queria o meu melhor, ele podia ser muito bom na teoria, até na prática, que não ia me dar o resultado que eu precisava. E os meus grandes fisioterapeutas, o que eu tenho hoje é um cara que me atende há 6 anos, e aí eu tenho em Barreiros o Nilton, que é um cara que eu conheço há 15 anos. São pessoas que, cara, não tem, para mim não tem profissional melhores daqueles que gostam da gente, que sabem lidar com pessoas.
O Nilton é meu irmão, é seu irmão também, eu sei todo o carinho que você tem por ele. É uma amizade enorme e, assim, não tem personal no mundo que vai fazer um trabalho melhor comigo do que o Nilton. Aliás, ele nesse processo do triatlo foi fundamental, né? Por tudo, pela parte de conhecimento que ele tem, mas pela pessoa que ele é e porque ele me conhecia. O Nilton é um cara que se você entrar meio cabisbaixo na academia, ele vai falar, pô, Samuel, o que aconteceu ontem? Você está diferente, sua energia está diferente. Eu